15. São 8h05, voltamos com o programa Folha no Ar, primeira edição, oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Temos a presença do reitor da UENF, Luiz Passoni, aqui conosco, e a gente fala, Luiz, desse assunto até que o Arnaldo levantou. Mais cedo você já até falou um pouco sobre isso, sobre a importância do curso de uma pré-universidade, porque muitas vezes, eu vou só acrescentar aqui, muitas vezes uma pessoa precisa trabalhar, aí ela faz um curso de protético, vamos dizer assim, e ela se destaca tanto como protético que acaba se tornando dentista futuramente, né? Muitos começaram como protético, quer dizer, aquele curso técnico, ele acaba sendo um caminho, uma escada para uma universidade, para um curso mais forte. Vamos acender aqui, vamos lá. Eu fiz um curso técnico de Química antes da universidade. Então eu sou do estado de São Paulo, eu fiz o ETCAP em Campinas, fiz o curso técnico em Química, trabalhei como técnico em Química antes de fazer... Você chegou a trabalhar na Unicamp? Não, eu estudei na Unicamp, né? Fiz a graduação e o doutorado lá. Uhum. Eu trabalhei em algumas empresas ali na região, né? Como técnico na 3M, uma empresa bastante grande, em Sumaré. Eu morei em Campinas 2 anos. Tenho muita saudade lá. Muito interessante aquela muito, cidade. muito bacana. E sabe que, de fato, a UENF ela nasceu muito inovadora. Alguma coisa se perdeu. Mas a gente tinha, no começo, a figura do ciclo básico comum. Que o estudante ele entrava para a universidade e os primeiros 2 anos não era um curso específico. Ele tinha uma base de tudo o que a universidade oferecia. Ele tinha uma formação generalista, uma formação cidadã, para que depois disso ele escolhesse o caminho que ele gostaria de seguir. Porque, veja, um jovem de 17 anos é uma responsabilidade muito grande escolher a profissão da vida toda. Né? A pessoa que está começando a vida, ela tem dificuldade de saber o que ela quer. Em alguns casos dá certo, né? Mas a gente percebe muita frustração também no nosso jovem. Então, o ciclo básico comum era uma ideia excelente, dava uma formação ampla para a pessoa, permitia a pessoa conhecer a realidade antes de optar. Eu acho que é uma iniciativa que a gente deveria procurar retomar dentro da universidade. Podia estudar sociologia e filosofia naquela época? Podia. Ainda pode, né? Agora, é importante para o engenheiro estudar a filosofia. Né? Por exemplo, a matemática, ela é basicamente filosofia. E o engenheiro, ele trabalha basicamente em cima da matemática. Né? A engenharia é a física aplicada. É né? verdade. E a física, ela é altamente filosófica. Né? Quando você fala que velocidade é deslocamento pelo tempo, isso é uma elaboração filosófica. Né? Uhum. Mas parece eu fiz arquitetura, nunca exerci a profissão, mas fiz arquitetura, e a arquitetura foi importante para mim no jornalismo, porque dá um sentido de estética e que o jornalismo precisa, não é verdade, Arnaldo? Sim, e sim. como, né? Como Sim. um jornalista precisa de estética. Não, mas eu fiz essa pequena provocação porque, na verdade, com o novo governo, sobretudo o governo federal, parece mostrar um desinteresse para certas áreas de conhecimento. Né? Como você tem avaliado aí esse início de governo Bolsonaro, já com 2 ministros, já passou o Vélez, né? Saiu o Vélez, veio o Van Traub, que é complicado sempre falar o nome dele. 2 ministros já numa parte importante como a educação. Como você tem visto esse primeiro semestre que nós estamos concluindo agora do governo Jair Bolsonaro vinculado à área da educação? 2 ministros, inclusive, sem qualquer vínculo com a educação pública do Brasil. Né? 2 ministros com completo desconhecimento da realidade. Eu acho que o nosso presidente está sendo muito irresponsável com as escolhas que ele faz na área de educação. Isso vai ter efeitos muito danosos para o sistema público de educação no Brasil todo. Não só as federais, mas também a questão do ensino básico. O governo federal participa muito do ensino básico nos municípios, nos estados, através do Fundeb. E o Fundeb também está muito prejudicado, muito ameaçado. Pegou um corte de 30% também no Fundeb, né? Foi. É uma coisa muito violenta o que está acontecendo. Isso precisa ser corrigido.
que os efeitos danosos serão de longo prazo, porque para construir é muito difícil, mas para destruir é muito fácil. E a gente tem a declaração agora do Weintraub, sem contar as besteiras que ele fala, né? Sim. A declaração de que tem que incentivar o ensino privado, o ensino superior privado. O Brasil já é o país no mundo com a maior porcentagem de estudantes do ensino superior no ensino particular. 75% do nosso estudante na graduação está na iniciativa privada. Apenas 25% dos nossos estudantes universitários estão no sistema público. Agora, quando você pega a pós-graduação, a situação se inverte. 70% dos estudantes de pós-graduação estão nas universidades públicas. Apenas 30% nas universidades privadas. Mas, por exemplo, você citou os Estados Unidos. Estados Unidos, existem universidades públicas nos Estados Unidos e várias, mas não necessariamente gratuitas. Uhum. Elas não são gratuitas. Elas só são gratuitas para aqueles alunos que provam que não têm condições, mas que tem que ter nota, porque não adianta você... tá bom, ele é pobre, então vamos abrir uma vaga só porque ele é pobre. Não, ele é pobre, ele não tem condições de pagar e tem um resultado no high school brilhante. Esse tem direito a estudar. Então, é um sistema de cota que funciona. E funciona bem, né, com base. E realmente existe isso. Mas, endossando a pergunta também, ver qual a opinião do Passoni quanto a isso, né? Essa mudança, possível mudança de que o estudante pague na universidade pública, aquele que puder, mas é uma realidade cultural muito diferente também, né? Os Estados Unidos já vem assim há muito tempo. Por exemplo, o estudante que se dá bem... sempre foi assim. O estudante que se dá bem na vida, depois ele retorna algo à universidade. Sim. Escreve um livro e a renda é revertida para a universidade. É uma questão cultural. Construir isso no Brasil talvez seja muito difícil, talvez seja. Mas como que você vê essa questão, essa possibilidade do aluno poder ter que pagar, ou quem tiver como, poder pagar as universidades públicas? Os Estados Unidos é o único país no mundo que segue esse modelo. Os Estados Unidos ele é muito orientado pela ideologia neoliberal que privilegia o indivíduo sobre a sociedade, né? Eu acho esta uma visão equivocada. O ser humano é social, ele vive em sociedade, ele tem que pensar o coletivo. O individualismo leva ao egoísmo e leva a uma série de conflitos que é desnecessário. Agora, no próprio Estados Unidos, a consequência do modelo é uma dívida com educação, uma dívida do cidadão com a educação que já passa $1 trilhão. Uma dívida impagável. A gente percebe já que o estudante ele tem o financiamento parecido com o FIES para fazer a universidade e depois, quando ele sai, ele não consegue, na média, pagar aquele financiamento. Então, mesmo nos Estados Unidos, esse modelo ele está dando sinais de esgotamento, de falência. Na Europa, a gente percebe um caminho completamente contrário. Eu citei o caso da Alemanha, mas também na Inglaterra há uma discussão já nesse sentido, de tornar totalmente gratuitas as universidades públicas da Inglaterra e, de modo geral, na Europa funciona dessa maneira. Por exemplo, em Portugal, as universidades públicas elas são pagas. O cara paga €1.000 por ano, né? É praticamente simbólico, né? Então, eu acho que a questão do financiamento público do ensino superior é estratégico para o desenvolvimento, para criar condições equivalentes para que a pessoa possa florescer na sua capacidade. Nós recebemos um comentário aqui do Carlos Eduardo de Rezende. Ele diz que hoje 2/3 dos estudantes americanos estão endividados e mais, estão revendo o modelo, né? Então, justamente. Porque são caríssimas, né? É um negócio assim assustador o que custa uma universidade americana. Chega a 60, 70 $1.000 por ano, uma universidade normal, não é nada, não é medicina, não estamos falando de Harvard ou Stanford, não, falando das comuns. E quando a gente fala do orçamento dessas universidades, está incluído ali muito recurso das pesquisas que eles desenvolvem. Eles desenvolvem pesquisas de ponta, eles trabalham com equipamentos caríssimos, né? Então,
quando você fala o custo da universidade pública, não é só o salário do professor, não é só a Não. empresa de limpeza, né? É todo um contexto. E daí que vem essa questão da pós-graduação aqui no Brasil, que o aluno da pós-graduação está na universidade pública. Porque é na universidade pública que se faz a pesquisa. E a pesquisa se faz na pós-graduação, né? Quem toca o dia a dia da pesquisa no Brasil é o estudante de pós-graduação. Agora a gente falou sobre o governo federal, mas a realidade da UENF ela é muito mais prática com o governo do estado, né? Isso. Nós temos aqui também 6 meses do governo Witzel, né? Um governador que chegou meio que quebrando um paradigma de sucessão aqui do nosso estado, que começou lá atrás, desde a primeira eleição do ex-governador Antônio Garotinho, que reelegeu o Rosinha, que do mesmo grupo fez o Cabral, que do mesmo grupo fez o Pezão, e acabou que todo mundo teve preso em um certo momento. Mas enfim, vem o Witzel e quebra essa sequência de reeleição no estado do Rio, e tem como secretário de Ciência e Tecnologia o Leonardo Rodrigues, né, que é a pessoa que você mais se remete dentro do governo do estado. Avaliação dos primeiros semestres, como que é o diálogo com o novo secretário e sobretudo, a gestão do governador. O governo Witzel ainda ele dá sinais um pouco contraditórios, né? Então, falando, por exemplo, da ciência e tecnologia. O Leonardo, né? Um cara excelente, um empresário do ramo de tecnologia, né? Um empresário de muito sucesso, que tem uma visão de maior integração da universidade com a iniciativa privada, que eu acho que isso tem sim que ser valorizado, mas a gente precisa que a iniciativa privada procure mais a universidade. Né? A gente aqui trabalha, sempre que há a oportunidade, a gente trabalha junto com a empresa, e a gente precisa colocar o nosso conhecimento a serviço da sociedade, e o empresário é um intermediário nisso para transformar em produto a ciência feita na universidade. Agora, por outro lado, o governador ele tem uma política de segurança pública, por exemplo, que é primitiva. Né? Faz 50 anos no Brasil que a política de segurança pública é a do enfrentamento, é a do combate. Eu acho que já deveria ter dado para perceber que isso não funciona. Nós temos que agir com mais inteligência no combate ao crime, inclusive investindo mais em educação, tirando a criança da rua, tirando a criança do alcance da mão do crime organizado. Né? Então, em alguns aspectos, o governo está indo bem, a questão do orçamento da universidade está sendo respeitado, mas o 12º não foi implementado. Então, a gente ainda está numa fase de avaliação, porque alguns sinais são interessantes, outros sinais são preocupantes. Então, de novo, no caso da universidade, o orçamento está sendo executado, mas está sendo executado como sempre foi. A questão do 12º não foi implementado. Né? Na questão da educação, o secretário Pedro Fernandes parece estar fazendo um bom trabalho também. Na questão da saúde, um colega da UERJ foi colocado como secretário de saúde. Na questão do meio ambiente, uma colega da UFRJ. Então, a gente percebe alguns quadros técnicos competentes em algumas áreas. Em outras áreas, a gente ainda tem dúvida sobre o resultado do caminho que está sendo seguido. Na prática, essa questão do 12º não sendo respeitado, como que funciona? Porque você tem um planejamento em cima desse orçamento, né? E a gente imagina, a gente como leigo, imagina que está sendo repassado mensalmente, o tal do 12º, né? Está sendo repassado mensalmente, e não é assim. Se a gente for pegar agora, por exemplo, nós estamos em junho, você só recebeu o quê? 2 meses, 3 meses? Como que funciona isso? Ou nem se respeita esse valor de 12º? Como que é? É muito complicado. Eu vou tentar rapidamente resumir aqui. A Assembleia Legislativa aprova um orçamento, o governo do Estado tem o poder da caneta para cortar à vontade e publica no Diário Oficial. A partir do momento que publicou, aquele é o nosso orçamento do ano. Só que aquele orçamento ele não vem em dinheiro, ele é um número que está no sistema. A gente recebe todo mês um limite de empenho, que é uma autorização para gastar o dinheiro. Né? Aí a gente gasta o dinheiro. Depois a gente recebe uma cota financeira, que é o que diz, isso aqui é o que nós vamos pagar de fato. Então tem que haver uma coerência entre o limite de empenho e a cota financeira. E depois da cota financeira a gente emite a tal da PD, que é a ordem de pagamento, e aí o governo do Estado faz o efetivo pagamento. Então nem sempre as coisas se casam. Nem sempre o limite de empenho é garantia de cota financeira, nem sempre a cota financeira é garantia de pagamento. Né? Então, este ano, nós estamos recebendo um limite de empenho coerente com o orçamento,
estamos recebendo uma cota financeira coerente com os valores liquidados e as ordens de pagamentos emitidas este ano estão sendo pagas. Então, nesse ponto de vista, a execução do orçamento da universidade está indo muito bem. Nós vamos ter um grande teste agora no segundo semestre, porque o processo de compra, o processo de contratação no setor público, ele é muito difícil, ele é muito demorado. Ele tem várias etapas, ele tem várias checagens e balanços, enfim, de modo que a gente começa um processo no começo do ano para ele terminar no segundo semestre. Então, agora no segundo semestre, nós vamos ter uma despesa proporcionalmente maior do que no primeiro período. Então agora nós vamos ter um teste de fato para ver se o orçamento que foi publicado no Diário Oficial, para ver se o limite de empenho que tem sido liberado, ele vai ser efetivamente cumprido com a cota financeira e o efetivo pagamento. Sônia, a gente está chegando já tem um tempinho ainda, mas a gente vai chegando para a reta final aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo. E no seu último artigo agora, na terça-feira passada, né, esperando de mais tarde para amanhã, na terça-feira passada você abordou sobre a questão do fim do seu mandato, né, que já está no caminho. Se você fizer um panorama, são 4 anos de mandato? 4 anos. E lá não pode ter reeleição, né? Não pode ter reeleição. E se a gente colocar aqui agora para a gente fazer uma análise, a sua análise desses 4 anos, de como você pegou a universidade, como você encaminha para entregar o próximo reitor, qual a sua avaliação desses 4 anos na frente da universidade? É um pouco frustrante, porque a gente entra com muitas ideias e a gente percebe na prática que no setor público é muito difícil você emplacar uma ideia nova, né? Mas pior que isso foi aquela crise que a gente sofreu em 2016, 2017, que praticamente impediu a gente de fazer qualquer coisa. Então, a gente entrou com muitas ideias, mas lá já na metade de 2016 ficou claro que se a gente tivesse uma universidade para entregar para o sucessor já seria um sucesso. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente foi bem sucedido. Conseguimos atravessar aquele momento de turbulência e vai ter uma universidade para o sucessor. Então, eu estou satisfeito com esse aspecto do trabalho, um pouco frustrado de não ter conseguido realizar algumas ideias que a gente teve. Quais ideias seriam assim, que você pensou que poderia ser implantado, mas esbarrou nessa burocracia, nessa falta de orçamento? O que você exemplificaria para os nossos ouvintes? Por exemplo, a gente tinha a ideia de tornar a forma como a gente gerencia o orçamento dentro da universidade um pouco mais participativa, um pouco mais distribuir mais responsabilidade para a ponta. Nós estamos fazendo um experimento agora este ano, que a gente tem um pouco mais de certeza da execução orçamentária. A gente fez uma distribuição de orçamento para os centros, para as pró-reitorias, para que na ponta fosse decidido o que fazer com o recurso, né? Então, a gente gostaria de ter feito isso logo desde o começo para ir aprimorando esse modelo, que ele vai ser fundamental quando o 12º entrar em funcionamento. A gente gostaria de ter discutido um pouco mais as questões acadêmicas, por exemplo, a questão do ciclo básico comum, retomar essa ideia dentro da universidade, que é uma ideia de vanguarda, né? Então, são algumas questões nesse sentido que a gente foi meio que impedido, porque todo o tempo, toda a energia foi dispendido para conseguir manter a universidade funcionando. Agora, nesse período que você esteve à frente da universidade, professor, qual foi algum curso sofreu mais com essa questão de cortes, com orçamento que não vinha, com orçamento que não chegava de jeito nenhum, principalmente nesse período do governo Pezão entre 2016 e 2017? Teria como exemplificar quais foram as áreas que mais sofreram os impactos desse período de crise total? Toda a universidade sofreu muito, né? A gente teve algumas situações de extremo risco com alguns equipamentos mais delicados que ficaram sem manutenção. A gente ficou a ponto de perder um equipamento de ponta, que era uma ressonância magnética, né, que não serve para fazer ressonância em pessoas, mas para experimentos científicos, né, que ele tem um ímã de supercondutor que tem que ficar resfriado em hélio líquido, e a gente não conseguia comprar esse hélio líquido, nitrogênio líquido, para manter esse ímã a temperatura muito baixa. A gente correu o risco de perder o equipamento. Então, a gente parou de usar o equipamento para não gastar. Então, da mesma maneira, vários equipamentos foram parando de funcionar,
e afetando todas as pesquisas da universidade. Agora, tem uma questão. A gente sempre trabalhou muito em colaboração. Então, naquele momento que a gente estava numa situação muito difícil, as universidades federais ainda não tinham sido atingidas. Então, por colaboração, o nosso pessoal conseguiu manter as coisas mais ou menos funcionando. Foi feita muita mudança de rota, né? Tinha um projeto, tinha uma ideia, essa ideia foi sendo adaptada, foi sendo cortada, foi sendo diminuída, mas essencialmente a gente conseguiu manter as atividades, que foi um grande sucesso graças ao esforço de cada pessoa dentro da comunidade e ao apoio da sociedade de modo geral. Agora, no governo, voltando ao governo Pezão, essa crise que acho que é sem precedente para a história da universidade, e tomara que não passe por nenhuma dessa tomara que nunca, né? Mas que, não, que se ocorrer, que não seja tão grave e nem tão breve. A Alerj teve um papel importante. Eu lembro que a Alerj fez um repasse, inclusive em dinheiro, né, do dinheiro que sobrava da casa, ela repassou para algumas universidades. Isso, de alguma forma, ajudou aquela época? Foi o suficiente? Houve uma participação efetiva do parlamento nessa questão? E sua relação com o parlamento também? Porque a gente sabe da importância de ter a Alerj ao lado das universidades. A gente falou lá no começo sobre aquela CPI que não passou, inclusive, né, da questão das universidades. Como que foi aquela época a relação com o parlamento e como que está hoje? A gente está reconstruindo a colaboração com o parlamento. Houve uma renovação muito grande, mais de 50%, né, mas os deputados reeleitos, todos a gente já conhecia do mandato anterior. Então, a partir desses contatos, nós estamos, né, procurando os novos deputados e procurando restabelecer essa relação de confiança que a gente sempre teve com o parlamento. A ajuda que a Alerj ofereceu para a UENF foi de 1,5 milhão. Isso. Né? Por um lado, foi muito mais do que qualquer valor que jamais tinha sido oferecido. Né? Então, isso é um aspecto muito significativo. A Assembleia Legislativa, pela primeira vez na história, colaborou diretamente com a universidade. Por outro lado, foi pouco. Como você mesmo observou, a dívida da universidade chegou a 20 milhões. Num universo de 20 milhões, você coloca 1,5 milhão, mas foi o suficiente para a gente estabelecer uma relação de confiança com alguns fornecedores essenciais, com o pessoal da limpeza, com o pessoal da Águas do Paraíba, né, com o pessoal que fornecia os gases. Então, foi um recurso absolutamente necessário, que veio na hora exata, que, embora pouco, serviu para a gente sinalizar para alguns parceiros fundamentais a nossa disposição de trabalhar junto com eles e a nossa intenção de que tudo o que a gente tivesse de possibilidade seria direcionado para esses parceiros. Então realmente ajudou muito a gente conseguir atravessar aquele momento. Agora, a Comissão de Educação da Alerj, ela é atuante junto ao UENF, tem uma proximidade? Hoje, por exemplo, o Flávio Serafini vai estar aqui em Campos, acredito até que tem alguma agenda, não estou com a agenda dele aqui, mas pode ter alguma agenda relacionada a essas questões. O Flávio Serafini hoje é o presidente da Comissão de Educação. Existe essa proximidade com a comissão? Os assuntos são levados ao parlamento para um debate mais amplo? Saindo daqui, eu vou correndo para a universidade, que está chegando lá às 8h30 agora da manhã, né? E vai ser recebido na reitoria, está em um auditório reservado para que ele fale com a comunidade. A Comissão de Educação sempre esteve muito ao nosso lado, e este ano nós temos uma novidade, neste mandato nós temos uma novidade, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, que sempre existiu, mas sempre foi um pouco ausente, está também funcionando, está também realizando audiências públicas e ajudando a construir uma nova realidade para a ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Bom, temos tempo para a última? Temos mais 2 minutos, então. Porque ele está também, você está com o tempo contado também por causa da importante reunião. Exato. Pastor, então já que a gente está chegando ao final, vamos... a gente está chegando ao final da entrevista. Acho que a gente deve marcar outra antes de você deixar a reitoria, para a gente fazer uma análise mais ampla aqui. Mas o que você projeta, você como parte da UENF, não só como reitor, mas como integrante ali do corpo acadêmico da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o que você projeta para a UENF daqui para frente? O que você vislumbra? Quais são os planos que você vê que vão para frente na universidade a partir de agora?
Eu acho que a universidade precisa fazer uma discussão muito séria sobre as metodologias educacionais. A gente tem uma experiência acumulada no ensino semipresencial, bastante interessante, com ferramentas muito amigáveis para o estudante, dentro da nova linguagem do estudante, que eu acho que a gente precisa criar as possibilidades para introduzir essas ferramentas no ensino presencial tradicional. A gente precisa fazer uma discussão dentro da universidade, uma forma mais participativa para a gente decidir o que fazer com o nosso orçamento, com os nossos recursos. A gente precisa rediscutir questões como o ciclo básico comum, por exemplo. A gente precisa avançar na questão, por exemplo, do mestrado profissional, um mestrado mais direcionado à necessidade das empresas. Só que para isso tem que ter empresa interessada também em fazer a parceria. Enfim, a universidade ela tem muitos desafios no mundo moderno que a gente precisa estar atento e se reinventar, né? A aula tradicional, como a gente conhece, como a gente teve na nossa ensino médio, na universidade, é um modelo lá do ano 1200. Por aí. Por aí. Então, está na hora da gente se tocar que esse modelo está ultrapassado e buscar novas formas de fazer essa discussão, de fazer o crescimento do conhecimento dos nossos estudantes. Bom, Luiz, agradecemos, né, toda a equipe da Folha FM, agradece sua presença, parabéns pelo seu trabalho, que realmente, principalmente no ano passado, foi desafiador, foi uma coisa que eu tenho certeza que alguns dias você não deve ter dormido, porque isso incomodava a todos nós aqui da cidade, né? Teve um período que na sexta-feira, quando a gente fechava a sala e saía da universidade, ia com muita angústia para casa, pensando o que eu vou encontrar aqui na segunda. Mas felizmente, apesar da gente ter passado praticamente 2 anos sem qualquer vigilância, a comunidade entendeu e não dilapidou a universidade. Teve alguns incidentes, mas graças a Deus a gente teve essa colaboração, inclusive da marginalidade, de não ter dilapidado a universidade naquela situação que a gente estava vivendo. Pois é. E isso é para ilustrar o nosso ouvinte a dificuldade que vocês passaram. Parabéns pelo trabalho de novo. Volte sempre, né? Como reitor ou não, porque é sempre um ótimo papo. Eu e o Arnaldo ficamos, muito obrigado mais uma vez, e daqui a pouquinho a gente volta com o Folha no Ar primeira edição para comentar alguns assuntos que ainda ficaram pendentes, tá bom? A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança